Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre os 7 pilares da boa mordomia financeira. E antes de falarmos quais são os 7 pilares da boa mordomia financeira, nós precisamos entender o que significa a palavra mordomia. E será necessário entendermos que nada é nosso, tudo é dele. E para isso, eu separei 2 textos que afirmam o poder e o senhorio do nosso Deus, aquele que criou todas as coisas. Livro de Salmos, capítulo 24, verso 1, diz o seguinte: Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. No livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, diz o seguinte: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesses 2 textos, nós percebemos o quanto Deus é poderoso. Nós percebemos que Ele tem o domínio de todas as coisas, que Ele tem o poder, que a criação é dele e tudo que existe no mundo, quer seja vivo, quer seja abstrato, é dele. Tudo é dele. Só que, Carlos, o que significa mordomia então? Boa mordomia financeira tem a ver com Deus, tem a ver com as coisas, tem a ver com dinheiro? Explica para mim. Bom, vamos entender o que significa mordomia. A palavra mordomia, ela significa um manejo responsável de recursos que foram confiados a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. Então, a partir do momento que nós recebemos algo, nós temos que entender que aquilo ali não é nosso. E quando falamos de recursos financeiros, nós temos que entender que os recursos financeiros eu não ganho com o meu esforço, com a minha garra. Se eu tenho garra, se eu tenho força, é porque Ele me deu isso. Ele me deu para que eu pudesse cuidar. Não deu de dado, Ele deu para que eu pudesse cuidar e cuidar com excelência. Isso é ser um mordomo, é cuidar de algo que não é nosso. Eu quero dar um exemplo para vocês de uma parábola de um cara que foi um mau mordomo. Ele foi um péssimo mordomo. Eu quero ler essa parábola para nós entendermos que quando nós somos mau mordomos, algo ruim acontece com a gente. A parábola é a seguinte, livro de Lucas, capítulo 16, versos 1 e 2. Havia um homem rico que tinha um administrador. E chegou aos ouvidos desse homem rico que o administrador estava desperdiçando dinheiro. E então esse homem rico pediu para que esse administrador prestasse contas. E ele constatou que havia desperdício. E o que ele fez? Ele mandou embora o administrador. Então o que isso significa? Significa o seguinte: se nós não formos fiéis no pouco, não vamos alcançar o muito. Então, se eu administro mal o pouco, como que eu posso ter muito? Se eu não consigo cuidar do pouco, como que eu vou cuidar do muito? Se eu não consigo multiplicar o pouco, como que eu vou multiplicar o muito? E a boa mordomia financeira pode ser comparada a um plantio de uma semente, onde existe um tempo, existem alguns elementos importantíssimos para o bom desenvolvimento da semente. E para uma boa prática de mordomia financeira, nós temos que entender o quê? Temos que entender o seguinte: nós temos os recursos financeiros, que representam as sementes de um plantio. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: Mas digo isso, aquele que semeia pouco, pouco ceifará, e aquele que semeia em abundância ceifará. A partir do momento que os recursos financeiros estão em minhas mãos, eu tenho a obrigação de administrá-los com inteligência. Não é outra pessoa que vai administrar. Sou eu que tenho que administrar os recursos. Se os recursos estão em suas mãos, você tem que cuidar muito bem desses recursos. Então, os recursos financeiros é comparado à semente. Qual que é o segundo pilar? O segundo pilar é a terra. Eu tenho a semente, eu preciso plantar em uma terra. E para o mundo financeiro, o que seria a terra? Seria o conhecimento.
Provérbios, capítulo 10, verso 14, diz o seguinte: os sábios acumulam conhecimento, mas o insensato fala sem pensar, logo traz desgraça. Não adianta você querer ter muito dinheiro sem ter conhecimento para administrá-lo. Ter muito dinheiro sem conhecimento pode se tornar uma arma letal para a sua vida. Ou seja, plantar uma boa semente em terra improdutiva é a mesma coisa que nada. Quando nos apoiamos em nossa própria inteligência, significa que não somos abertos a novos conhecimentos. E isso está intimamente ligado à soberba. Então, se você recebeu recursos, você tem que ter um conhecimento para poder administrar bem os seus recursos financeiros. Aí vem o terceiro pilar, a terceira etapa. E o que é? É o plantio. E o que significa o plantio no mundo financeiro? É onde destinamos o nosso dinheiro. Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Essa aula de hoje, sendo gravada hoje, dia 13/7/2021, tem uma pesquisa que diz o seguinte, que 63 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no SPC, com contas vencidas e não pagas. E isso não está somente relacionado a ter pouco dinheiro. O que isso pode significar? Que existem pessoas que são consumistas. Normalmente, elas vivem sem dinheiro, gastam com coisas inúteis. E o grande problema delas não é a falta de dinheiro ou ter pouco dinheiro. O grande problema delas é o seguinte: é a necessidade de se sentirem aprovadas. Infelizmente, isso é uma crença limitante, onde as pessoas sentem a necessidade de serem aprovadas. Com isso, elas consomem, como se fosse algo sem fim. Então, tome cuidado. Preste atenção no que lhe ensinam e você terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Provérbios 16, 20. O quarto pilar de uma boa mordomia financeira é o cultivo. E no mundo financeiro, o que significa isso? Administrando bem o dinheiro que chega em minhas mãos. Mas o que significa isso, Carlos? É o seguinte: Provérbios, capítulo 16, verso 20, diz o seguinte: quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. O pilar é o cultivo. E o que significa o cultivo? É a administração de qualidade, com responsabilidade do dinheiro. Provérbios 16, 20 diz o seguinte: quem presta atenção no que lhe é ensinado terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Qual que é o meu conselho? Pare de usar seus recursos de forma negligente. Entre lançar a semente no solo e o desenvolver dela, existe algo que chamamos de tempo. O tempo vai revelar o que é bom, mas também vai revelar o que é ruim. Então, se você está administrando mal os seus recursos, em algum momento você vai contrair dores de cabeça para você. Então, administre bem os recursos que chegam em suas mãos. Cuide bem dele. E a mesma coisa é para o cultivo das plantas, de uma semente. Se você plantou a semente em terra fértil, ela vai germinar e vai crescer. Porém, pode surgir ervas daninhas ao redor dela. Então, qual que é a função do produtor? É matar essas ervas daninhas. E você é o produtor. Ou seja, você está cultivando a semente que foi colocada em suas mãos. Tem que matar essas ervas daninhas que talvez vão surgir em meio aos seus caminhos. E o que é essas ervas daninhas? É esse mau consumo, essa má administração do dinheiro, gastando o seu dinheiro em coisas que são desnecessárias. Então nós vamos para o quinto pilar. O quinto pilar é a colheita. Então, depois de você ter pego a semente, preparado a terra, ter plantado a semente e cultivado, ou seja, cuidado bem da semente, vem o tempo do desfrute das suas finanças. Salmos 85:12 diz o seguinte: o Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá a sua colheita. Aquilo que sua semente produz está totalmente ligado às suas atitudes. O que você colher em relação às suas finanças
são as suas atitudes sendo refletidas como resultado final. O desfrute para algumas pessoas é poder comprar uma compra à vista, é pagar no cartão de crédito, porém com tranquilidade no pagamento, é comprar um carro, é fazer uma viagem de sonhos, poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, pagar as contas em dia, fazer um passeio com a família, ir no supermercado e comprar sem olhar preços, abastecer o carro sem olhar o preço do combustível. Isso é o desfrute de quem cuida bem de suas finanças. E ainda tem coisa melhor para frente, porque depois do desfrute, depois da colheita, vem a multiplicação, que são os investimentos. E o que isso significa? Gênesis 26:12 diz o seguinte: naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. O que isso significa? Que você já colheu as boas sementes ao ponto de poder multiplicar o que tem. Se você plantar uma semente de milho em uma terra fértil, nascerá um pé de milho. Aquele pé de milho, o normal dele é dar uma espiga de milho. Tem alguns pés que dão duas, mas a maioria dá uma espiga de milho. Uma espiga de milho tem entre 500 e 800 grãos de milho, ou seja, uma semente pode produzir de 500 a 800. Isso é multiplicação. Então, você tendo conhecimento, você consegue multiplicar o que você tem. E por fim, a doação. O que é a doação? É a doação de recursos. Provérbios capítulo 3, verso 9 diz o seguinte: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. A doação vai muito além do simples fato de doarmos algo ou um valor financeiro. A doação está ligada às suas experiências de vida. Naquilo que você mais sofreu, será o seu despertar para ajudar o próximo. Então, se você está tendo dificuldades financeiras e você buscar o conhecimento e você cuidar do seu dinheiro e você ter atitudes diferentes, você vai prosperar, você vai multiplicar e através disso você vai poder ajudar outras pessoas. Depois de ter recebido sementes e ter plantado, cultivado, colhido, multiplicado, ainda sobra sementes para doação. Olha que coisa linda! Pode ser para instituições filantrópicas, pode ser de uma forma de cestas básicas, ofertas, dízimos e por aí vai. Por isso, ser um bom mordomo nas riquezas de Deus, além de nos proporcionar boas colheitas, podemos ajudar as pessoas naquilo que eles mais precisam. Então, vamos estar atentos em como estamos cuidando dos recursos financeiros que chegam em nossas mãos. O que conhecemos não muda nada em nossos resultados. O que muda os nossos resultados é o que nós praticamos daquilo que aprendemos. E isso é uma questão de escolha e só depende da sua atitude. Não adianta querer colher bons frutos se não plantar em solo fértil. Deus abençoe.